Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do História Gamificada. Quem vos fala é o Professor Domingos e hoje eu vim trazer um tema aqui com um convidado muito especial sobre uma das grandes tretas que tem rolado recentemente envolvendo o lançamento de Assassin's Creed Shadows. Obviamente é muito difícil fugir dessa treta hoje em dia, mas a gente tem visto muita gente falando sobre isso e eu vim trazer alguém aqui que sabe muito, estudou muito, tem referência sólida na área do Japão, na área de representação do Japão nas mídias. Então eu trouxe aqui junto com vocês para a gente trocar uma ideia, conversar, o meu amigo historiador Lucas Marques Vilhena Mota. Ele tem graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande, estudou a ascensão e consolidação da classe samurai, uma análise da guerra Genpei, fez mestrado em História na Universidade Federal de Pelotas, com a pesquisa A Espada é o Centro da Vida, Imaginário dos Samurais no Mangá Vagabond, e está fazendo doutorado também em História na Universidade Federal de Pelotas, com o título As Estrelas são o Novo Pacífico, Imaginário da Guerra na Ficção Científica Japonesa. Então, tipo assim, é um cara que manja muito e eu convidei ele para fazer esse bate-papo aqui, porque eu acredito que tem muita gente falando muita coisa na internet sobre essa treta, mas pouca gente que é da área de história, então eu vim trazer alguém aqui, responsa, referência na área, para conversar, para rolar um bate-papo sobre samurais, sobre representação de Japão e também, especialmente, sobre a treta envolvendo o Yasuke. Então, seja bem-vindo, Lucas. É um prazer te ter aqui, depois de tantos anos querendo gravar alguma coisa pro canal. Seja bem-vindo, mano. Opa, meu querido, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Isso aí que o Domingos apresentou, eu sou o Lucas, né? Sou historiador também. E hoje fico feliz pra caramba com esse enorme convite aí do Domingos, que é um grande amigo, né, cara? Quase 10 anos de amizade, olha só, irmão. É verdade, mano. E hoje a gente vai trocar essa ideia aí sobre o nosso mano Yasuke, né? Vamos ver o que é verdade nessa grande treta da internet aí, né? Pois é. Então, esse vídeo aqui vai ficar meio que em formato de podcast, vídeo e tudo mais. Todas as referências que a gente vai conversar aqui estarão na descrição, se você quiser saber mais. Se você não é inscrito, se inscreva-se, deixa o seu like e compartilha para aquele seu amigo que tá falando um monte de bobagem ou para que você tá vendo essas tretas no Twitter e não tá entendendo nada. Esse vídeo aqui é para você, com gente que é da área, né, para falar um pouco mais sério sobre esse assunto que tá muito nebuloso ainda para as bandas de cá do Ocidente, especialmente as nossas imagens sobre o Japão, sobre os samurais, sobre o Yasuke. Bom, eu pessoalmente, como você sabe aqui no História Gamificada, eu manjo um pouco mais de jogos históricos, então eu vou fazer meio que o papel de lançar algumas perguntas chave tema pra gente iniciar, e já vou lançar já a braba, que Eita. É o seguinte, a gente tem essa ideia de samurai, né, tipo, os samurais e tudo mais, mas é sempre uma visão muito estereotipada. Mas diz pra gente, Lucas, mais ou menos quando surgem, qual a função, quem eram os samurais na história? Vamos lá, que essa pergunta é uma pergunta complexa demais, meu amigo. Mas pra gente começar a responder essa brincadeira, né? A gente tem que pensar que os samurais eles vão surgir num contexto do período Heian, que vai da metade do século VIII até meados do século XII ali. E esses caras, esse grupo, eles vão surgir como uma alternativa à forma de organização militar do período, né? Em que o Japão passava por uma série de reformas, tentando tirar lições da dinastia Tang da China. Então, o Japão, nesse período, organizava seu exército a partir de um alistamento, sempre buscando ter um exército organizado e estruturado, pensando numa possível invasão estrangeira, no caso da própria China, né? Como essa invasão nunca veio, você tem que arregimentar uma quantidade enorme de soldados e armar todo mundo. Fazer um treinamento era muito complicado e extremamente burocrático, né? Então, era muito difícil de você conseguir resolver isso. Então, começam a surgir grupos de pessoas especializadas na guerra, especializadas no uso de armas, né? Sejam pessoas de elite da província, do interior, e pessoas da pequena e média nobreza, né? Então, é esses grupos que vão se especializando no uso das armas e da guerra, que vão ter vários nomes, sejam eles de Suamono, Miúcha, Uchi, ou como a gente mais conhece como samurai, eles vão começar a se consolidar nesse período. Só que a grande questão para a gente definir o que é ou não é samurai, é muito nebuloso, né? Meu grande amigo Cauê, coordenador do NEJAP, lugar que também faço parte, grupo de pesquisa, né? Vem dedicando a vida acadêmica inteira dele a tentar responder essa questão, e é muito complicado. Mas para o nosso vídeo hoje, né, eu gostaria de focar em dois períodos, né? Que é o Sengoku, né? Que é o período aí que vai
do século XV até mais ou menos o século XVII, e o período Edo, né? É do século XVII, né, 1600 e pouquinho, e vai terminar em 1868, né, com a restauração Meiji, né? E principalmente o Sengoku Jidai, ele é importante, que é o período que o Yasuke existiu, né? É um período de grande turbulência, né? Como o nome já diz, é um período dos estados em guerra, né? Em que a gente vai ter vários grupos de daimyos, né? Que a gente, entre muitas aspas, a gente pode chamar de senhor feudal, porque não existiu o feudalismo no Japão, e esse não é o termo correto, então vamos só com daimyos mesmo, né? Eles lutam pela soberania no país, e é um período marcado muito pela questão do Gekokujo, que seria essa questão dos de baixo sobrepujarem os de cima, né? Que seria pessoas de classe camponesa, vamos dizer assim, né? Mais humildes, conseguirem galgar altos postos sociais. No caso, a gente tem dois exemplos aí, né? Que eu gosto sempre de citar, que é o Hideyoshi Toyotomi, né? Ou Toyotomi Hideyoshi pela ordem oriental, e acabou sendo um cara que unificou o Japão pós o Oda Nobunaga, né? Então ele era um cara que era camponês e virou um samurai, sabe? Virou uma pessoa de grande destaque na sociedade. E o outro que foi meu objeto de estudo do mestrado, que é o Miyamoto Musashi. E aí a gente começa a jornada, vamos dizer, a jornada certinha dele, assim, tanto no romance quanto no mangá, ele lutando na Batalha de Sekigahara, em 1600, né? Que marca a vitória dos Tokugawa, né? Para começar o último shogunato. E ele tá lá justamente buscando na ascensão social, fazer grandes feitos na guerra para conseguir uma posição social melhor, sabe? Então é mais ou menos isso, ou seja, é muito nebuloso. Mas se a gente fosse colocar os samurais nesse ponto, seriam indivíduos ali que vão se especializar na guerra, né? E ao longo dos anos eles vão se moldando conforme as circunstâncias, sabe? Seria isso, né? Tem uma parada que é legal de dizer, assim, porque a gente, muito do Ocidente, e até a forma como a gente escreve a história aqui do Ocidente, geralmente é do Ocidente para o Ocidente. Então, às vezes, até essa questão que tu falou de Japão feudal, né? A gente tem uma ideia de feudalismo, e um feudalismo que é um feudalismo muito específico francês, não vários feudalismos. Então, quando a gente usa Japão feudal, né? É um pouco, como tu disse, não é correto, né, de se aplicar pro Extremo Oriente, no caso, porque é outra forma de organização social, de como se mantém, e geralmente é uma forma muito ocidentalizada da gente ver a organização social dessas sociedades, assim como generalizar de como se funcionavam essas relações, né, que nem o próprio feudalismo. Sim, sim. Hoje em dia o mais correto seria a gente chamar de Japão medieval, né? Ou Japão pré-moderno, ali pro período Edo, geralmente, né? É o termo que a historiografia melhor aceita hoje em dia, né? Bom, a gente meio que tem essa noção, né? Porque assim como tudo na história, nunca é uma coisa, isso é assim, simples. Geralmente as coisas são muito mais complexas, e até aqui a gente tá dando uma mastigada em bastante coisa, porque o debate é muito longo, né? E geralmente, infelizmente, se a gente parar pra pensar, muitas coisas do Oriente, e aqui focando nos samurais, a gente vem através de representações. Tem um livro muito interessante que eu gosto muito dele, provavelmente tu também conhece, Lucas, que é o Orientalismo, do Eduardo Said, que ele senta o pau na nossa construção de Oriente em geral pelo Ocidente, né? E, samurai é uma coisa que é extremamente tortamente construída aqui no Oriente, cara. Eu vejo frase motivacional com um samurai de fundo, tá ligado? Ah, não, sim. Cara honrado, o cara, sabe, focado, o cara, sabe, aquele estereótipo de homem cortês, homem da disciplina e pá. É uma questão de representação, né? Então, eu te pergunto, quais são mais ou menos as representações, assim, dos samurais do Japão pro Ocidente que tu conhece, assim, que tu estudou, que tu analisou? Olha, pra gente começar a pensar em representações de samurais assim no geral, né, sem fazer essa distinção entre Ocidente e Oriente e tudo mais, a gente já tem logo nos períodos iniciais, ali período Heian, mais ou menos, né, que eu citei, a gente vai ter os Bunki Monogatari, né, que são contos de guerra. Talvez o mais famoso seja o Reiki Monogatari, né, que vai contar a história da Guerra Genpei entre Minamoto e Taira, né. Apesar de ele ser romanceado e tudo mais, e ser, bem épico, né, ele vai começar a construir o imaginário do samurai como esse guerreiro que faz grandes feitos e etc, assim e tal. Só que como a gente tá numa sociedade que não é lecrada, né, a gente vai ter principalmente a figura dos Biwa-Roshi, que seriam como, se a gente for transportar para o medievo ocidental, seria tipo um menestrel, né, um jogral ali, né, que ele vai passar de vila em vila e vai contar esses Bunki Monogatari de outra forma para atender o povão, né? Como se fosse um bardo mesmo.
Isso. E aí, a partir desses recontos, a gente vai construir esse imaginário do guerreiro, né? Mas só que o momento principal, assim, né, que eu vejo como... que foi que eu pesquisei na dissertação, né? De construção do samurai é o período Edo. Porque a partir do momento que o Tokugawa ele vem Sekigahara e consolida a unificação do Japão sob o clã dele, a gente só vai ter 2 grandes conflitos, né? Em 1615 a gente tem as campanhas do cerco de Osaka, e depois a gente vai ter a revolta de Shimabara, que é em 1637, se eu não me engano, que é a revolta contra cristãos, né? Então o que acontece? A partir desse momento a gente não tem mais guerra. E os samurais, como a gente comentou antes, né? Eles são um grupo praticamente guerreiro. Eles estão lá para guerrear. Se não tem mais guerra, qual vira a função do samurai, entendeu? Então, nesse ponto de inflexão, a gente vai ter uma construção da figura do samurai burocrata, né? Que seria aquele samurai que faz parte de contabilidade, vai cobrar impostos e tal. Ele vai ter uma função puramente de ser um burocrata mesmo, né? Para servir da máquina estatal. E também, que aí vem a parte mais interessante, né? A gente vai ter vários elementos que vão constituir o que a gente conhece hoje como samurai, né, no nosso imaginário, vem daí. Por exemplo, o uso das espadas mesmo, né? A espada, ela nunca foi o objeto preponderante na guerra dos samurais, assim. Os primeiros samurais são arqueiros montados, sabe? Depois a gente tem o uso da lança. Qualquer pessoa que fala pra você, a espada, ela era o principal objeto de guerra dos samurais, isso é mentira. Não é um fato, sabe? Ela vira ela tem todo um simbolismo dentro da religião do shintoísmo, né? Que é meio complicado também a gente falar sobre o shintoísmo, mas fácil a gente falar do shinto, né? O shintoísmo é uma questão super ocidental para falar sobre esse processo, né? Mas a gente tem a espada com uma função ritualística, e ali no período Edo a gente vai ter a função da espada como objeto de status mesmo, sabe? Aquilo demarca o que é o guerreiro, né? Então a gente, a partir do Hideyoshi, né, antes da Batalha de Sekigahara, né, ali mais ou menos depois da morte do Nobunaga, a gente tem toda a parte de começar um processo de tornar os samurais como o único detentor da força, sabe? Começar a catar a caça à espada, né? Que era a política ali, e uma política de censo, né? Que começa a construir um certo estamento guerreiro, que é o que a gente vai conhecer no período Edo, sabe? E dali no período Edo, cara, a gente vai ter muita coisa. A gente vai ter teatro, a gente vai ter pintura com os ukiyo-e, que vão representar os samurais em forma grandiloquente, porra, os grandes heróis fazendo grandes feitos, sabe? E principalmente a gente tem os livros que hoje a gente conhece como Bushido, que não é o Bushido também, né? A gente tem o livro dos 5 Anéis, do Miyamoto Musashi. A gente tem um livro que é traduzido como Bushido aqui no Brasil, do Daidoji Yuzan, e não é, o nome do texto é Budo Shoshitsu, sabe? Não existe a palavra Bushido no período medieval, sabe? Isso é uma construção, o primeiro uso, né, da palavra Bushido, ela vem do Inazu Nitobe, isso é lá na época da 1910, por aí, depois da Guerra Russo-Japonesa, sabe? E ali é um processo de consolidar esse ideal do guerreiro depois que os samurais já não existiam mais, sabe? Sim. Então esse processo de representação é construído durante a época que eles ainda existiam, no período Edo, mas ele vai se tornar essa coisa gigante que a gente tem hoje pós-Edo, bem depois, muito depois, né, da era Meiji, da Guerra Russo-Japonesa, que chega ao auge do militarismo japonês ali, né? Pois é, aí tem um ponto que, desculpa te cortar, eu queria te perguntar. Não, claro. Hoje em dia a gente tem essa cultura otaku, né? Essa cultura dos animes, que até é um dos temas da tua pesquisa de doutorado, que é a imagem da cultura japonesa, que todo mundo generaliza a cultura japonesa, e apesar de ser uma forma errada da gente generalizar, todo mundo tem uma noção da identidade japonesa. Tu acredita que a representação do samurai no decorrer, assim, desses guerreiros, no decorrer do tempo, foi usada especificamente, até mais recentemente, a gente pode dizer, para fins políticos da identidade do Japão, enquanto nação, enquanto Estado Nacional? Sem dúvida, a gente tem um texto muito bom, que não estava citado nas referências desse livro, mas eu vou botar, que é Inventing the Way of Samurai, do Oleg Benesch. Ele vai fazer um histórico do discurso do Bushido, né? E vai mostrando como é que isso foi utilizado, principalmente nas épocas de alta do militarismo, ali, principalmente a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a Guerra Russo-Japonesa, e como é que isso foi utilizado para construir uma identidade do samurai como guerreiro. E isso vai desembocar em coisas bizarras, sabe? Como, por exemplo, a gente tem aquele caso do cachorro famoso, Hachiko, sabe? Aquele cachorro daquele filme que fica esperando o dono e tudo mais. Sim. Cara, a história dele é desse período. E o que acontece? Eles usaram o Hachiko, o cachorro, a raça Akita Inu, como um representante da raça japonesa, que era leal ao seu senhor, e eles acharam que esses cachorros seriam bons pra guerra, sabe? Então, tentaram fazer testes em levar Akitas Inu pro campo de batalha, que são uma raça de cachorro que não faz isso, sabe? Sim. E velho, é bizarro, sabe? Então, mas a gente tem esse tipo de discurso. É uma forma deles utilizarem isso, né? E até hoje, né? Mas só que hoje em dia é mais a questão do imaginário estar cristalizado. Mas antes havia, sim, uma movimentação desses imaginários, né?
pra utilizar a construção principalmente do que ia ser o guerreiro japonês, sabe? Por exemplo, se a gente pegar a Guerra Russo-Japonesa, um exemplo que eu gosto muito, é do general Maresuke Nogi. Ele ficou responsável por tomar a cidade de Port Arthur na Guerra Russo-Japonesa. Foi o maior massacre militar da guerra. Muitas pessoas morreram. Só que o que aconteceu? O Nogi sofreu repressão no Japão mesmo, né? Ele foi condenado por matar milhares de soldados japoneses, né? Mas só que com a morte do imperador Meiji, né? Uhum. Ele se suicida, né? Ele e a família dele se suicidam para acompanhar o imperador, né? E esse ato dele fez com que todas as coisas erradas com o militar que ele fez, né, em Port Arthur fossem eliminadas. Ele fosse para a história como um grande representante leal do imperador, sabe? Um mártir. Um verdadeiros... Exatamente, ele virou um samurai moderno, cara. Cara, entendeu? Entendeu? Então, sim, a gente pode responder que foi utilizado, sim. Cara, seguindo mais especificamente por os jogos, né? A gente não é de hoje que a gente tem representações, seja de samurais, seja desse período, abre aspas, feudal do Japão, né? Tem muitos títulos que trabalham com isso. Acho que a gente pode pensar nos mais recentes, o Ghost of Tsushima, que é muito famoso. Tem o Nioh também, que busca outro tipo de representação, uma ideia mais Souls-like e tal, muito mais ficcional. Tem outros que puxam mais para um lado não tanto samurai, mas... Por exemplo, o lado dos ninjas, que é o Shinobido. Então, na mídia dos jogos digitais, não é novo a ideia da representação dos samurais, né? A representação ali nessa mídia que é interativa, que pega mais a galera mais nova. Porque a gente nem precisa entrar naquelas bizarrices de filmes, que nem o filme aquele do Tom Cruise como samurai, porque tem essas bizarrices aí também. O que tu pode dizer sobre os jogos, assim, que representam os samurais? Assim, o que tu lembra, o que tem de ideia? Cara, o jogo tipo assim, o meu primeiro contato com os samurais foi por jogo, né? Então eu, quando era muito jovem, eu joguei o Samurai Warriors 2, né, cara? Que lá na época do grandíssimo Play 2. E foi o que me fez estudar Japão, cara. Foi lá que eu conheci o Oda Nobunaga, que é a minha figura favorita da história, né? Então... Sempre fui muito fã ali do Sengoku Basara também, né? Que traz uma representação ultra estilosa dos samurais ali, né? Mas assim, eu vou focar um pouco mais no recente, né? Porque a gente tá vendo um revival, né? O interesse pelos samurais nos jogos a partir do Ghost of Tsushima, né? Que ele é um jogo, o Domingos daqui bem lembra, né? No dia que esse jogo foi anunciado, eu falei, cara, isso daqui é maravilhoso, assim, era o meu sonho, né? Um jogo de samurai recente, assim, o Domingos lembra porque ele conversou isso no dia que foi anunciado, né? Então, quando a gente tem o Ghost of Tsushima, cara, ele dá um estouro. Eu lembro que o criador da série do Yakuza, ele ficou fascinado pelo jogo. E ele falou que era uma, abre aspas, vergonha, né, que era o termo que ele usou, não ser feito por japoneses o jogo, sabe? Tanto que depois disso a gente tem o lançamento, né, do remake do Yakuza Ishin, né, o Like a Dragon Ishin, né, que é agora que é um jogo que existe há muito tempo e ficou guardado no Japão. Agora a gente também pode ter o Like a Dragon Kenzan, que é uma outra versão que só existe lá no Japão, e é uma reinterpretação da história do Miyamoto Musashi, sabe? Com os personagens do Yakuza, sabe? A gente teve desse intervalo, teve o Like a Dragon Ishin, a gente teve o Crack to Yomi, cara, que é um joguinho muito pequeno, mas muito bom, né? Muito bom, lindo. Exato, cara, é um jogo que simula muito a estética Kurosawa ali do Japão, né? Dos filmes do samurai do Kurosawa. A gente agora teve o Rise of Ronin, que é recente, também é da Koei, né? E agora a gente vai ter o Assassin's Creed Shadows, né, cara, que pra mim ele é assim, sempre foi pedido, né? Quem é fã de Assassin's Creed sabe que, cara, o Japão medieval é um período que sempre foi cobrado, né? E agora eu acho que é inegável, né, cara? Com o sucesso absoluto do Ghost of Tsushima, eles tinham que fazer. Eu lembro até que a série, infelizmente, passa uma baixa, né, cara? Que esse é o problema deles também, né? Pois é. Eu lembro que quando saiu o Ghost of Tsushima, tinha muitos comentários, tipo, caraca, é o Assassin's Creed Samurai, que tem toda aquela coisa de eliminar os caras assim, stealth e tudo mais, e alimentou mais essa ideia de fazer um Assassin's Creed no Japão, e como tu disse, não era uma coisa muito, muito longe, né? A comunidade já vinha pedindo bastante, que era uma coisa que seria interessante, e a gente teve essa surpresa com Assassin's Creed. Não é tanto surpresa, porque a gente já imaginava que provavelmente eles iriam pra lá, mas foi uma parada interessante. Cara, só puxar um ponto que eu acho que é legal, assim, quando a gente pensa em jogo, né? Tem muita gente que assiste, que joga, que no caso está assistindo esse vídeo, que joga, e acredita que muitos jogos que a gente tá vendo, por exemplo, Ghost of Tsushima, Samurai Warriors,
são representações de um passado fidedigno, né? Tipo, do que exatamente aconteceu. E eu acho que isso vale também para todo produto que a gente pensar em filme, em livro, no caso de literatura. Tem um debate até também em história sobre isso, mas esse é um debate muito grande. Mas focando aqui em videogame, todo jogo ele é construído do presente, com olhares do presente, através de fontes do passado sobre um passado. Então a gente nunca vai saber exatamente como aconteceu as coisas em Assassin's Creed Shadows, em Ghost of Tsushima, exatamente daquele jeito que está representado no jogo. Como já diz, o jogo é uma representação. E eu tenho visto um movimento interessante em alguns jogos, que tem brotado alguns jogos dizendo, cara, esse é um arquétipo de como poderia ter sido. Esse é um arquétipo de como poderia ser o período. Pra deixar bem claro, cara, isso aqui não é fato histórico. Porque, fato histórico assim, aconteceu exatamente desse jeito. Porque um dos debates de Assassin's Creed Shadows foi, né, das redes sociais, foi, não, aconteceu, existiu, não existiu, aconteceu isso, aconteceu não aquilo, blá, blá, blá. E tipo, as pessoas muitas vezes não têm noção de que a gente tá jogando um produto feito pelo tempo presente, e muitas vezes perdem a noção de como são os jogos, que eles buscam literalmente representar o passado. Isso equivale para filmes, isso equivale para todo tipo de mídia, que ele é sempre um olhar para o passado mediado pelo presente. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para tudo que a gente for consumir. Senão muitas vezes a gente interpreta que tipo, nossa, realmente exatamente tudinho que aconteceu em Ghost of Tsushima é real. Porque muitas vezes, por mais que o evento tenha acontecido, a batalha XYZ, ela é uma representação e não a reprodução fidedigna, né, de como acontece nos jogos. E tem um cara que eu gosto muito, usei ele no meu TCC, usei ele em alguns artigos também, que é o Adam Chapman, que ele diz que tem dois tipos de jogos de videogame, né, que trabalham com história. Ele diz que tem os jogos de simulações realistas, que eles tentam te colocar lá, trazer a imersão da época. Então, tipo, eu acho que Assassin's Creed Shadows, Ghost of Tsushima, sim, eles te dão a experiência de tu, pô, andar lá, sabe? De tu se sentir como se estivesse lá, mesmo intermediado pelo videogame ali, pelo controle, que tu faz as ações interagindo com os bonecos. E tem os jogos de simulações conceituais, que eles não querem representar exatamente o que a gente pode chamar de estética, os sons, as cores, as interações, a arquitetura, sabe? Aquela sensação de estar lá. Eles são jogos que querem representar regras do período. Então, por exemplo, Civilization. Civilization é um jogo que, se tu for pensar, esteticamente ele é feio, ele não é tão imersivo, mas ele tenta reproduzir regras de como governos funcionavam, da forma mais histórica possível, apesar de ter umas bizarrices também. Então, essa é uma parada legal, porque muito assim do que eu e o Lucas a gente tá falando aqui, são debates que rolam na internet, mas muitas vezes a gente não tem noção de como isso é estudado, de como isso é feito. E às vezes a gente joga um jogo, vê um filme e acredita que é verdade, tá ligado? Gente que vê um filme de samurai e tipo, pô, cara, foi exatamente assim, tá ligado? Nem um exemplo, esse que tu tinha dado mesmo do Bushido, né? Que tem muitas interpretações do Ocidente, de coisas do Oriente que, tipo, não bate com as paradas de lá, né? Sim, sim. Assim, pra gente pegar esse gancho que tu tava falando, Domingos, eu gosto muito da gente tentar definir o que é história e o que é ficção histórica, né? Que são coisas, assim, completamente distintas, né? E eu gosto, assim, pra não entrar muito básico, assim, pra não afundar muito a discussão, mas uma coisa simples, né? Que é a gente pensar o que o historiador faz e o que o escritor de ficção faz, né? Então, por exemplo, o escritor de ficção, a limitação dele é a própria imaginação. O que ele quiser escrever, ele pode fazer. Ele não é limitado por nada, só a criatividade dele. Nós, historiadores, não. A gente é limitado pelas fontes. Então, tudo que a gente escreve, a base são as fontes. A gente não extrapola elas. A gente interpreta, a gente pode relacionar uma fonte com outra, a gente pode contextualizar, mas as fontes a gente não pode passar. Então, daí a gente tem o que vai diferenciar a ciência histórica da ficção histórica, né? E por que nós, historiadores, temos que ter um grande apreço, né, pelo estudo das mídias, né? Tem um texto que eu gosto muito, de uma autora que eu sou completamente apaixonado, que é a Tissa Mori Suzuki, se chama The Memory Within Us. É The Past Within Us, tá? O passado dentro de nós, né? Que ela vai fazer um compilado sobre história e mídia, né? E nas discussões dela, ela vai falar principalmente sobre como a mídia é a principal fonte de conhecimento histórico para as pessoas que são leigas, ou seja, leigas aqui, pessoas não formadas em história, sabe? O pessoal consome um filme, por exemplo, sabe, jogou Ghost of Tsushima. Pô, os samurais eram assim, os mongóis são desse jeito, entendeu? Ou seja, a pessoa vai, a partir da visão que ela teve de consumir essa mídia, né?
ela vai criar um imaginário histórico dela sobre determinado período. Que nem sempre, né? Na maioria dos casos não vai ter uma concretização no mundo real, sabe? Não tem materialismo nesse imaginário que ela constrói. Então esse ponto é central dessa discussão. Sem falar também dos usos políticos, né? Das mídias, que tipo, que imagem eu quero construir desse período histórico com o meu jogo. O que eu quero dizer, além de propriamente, eu só quero representar o passado nu e cru, não quero botar a perspectiva ideológica. Cara, não é bem assim que tu vai construir uma parada. Sempre vai ter uma perspectiva, um tipo de olhar, e isso vai dizer bastante coisa, né? E eu acho que, pra gente aproveitar, vou puxar o gancho e já vou apresentar o nosso personagem aqui, né? O centro da nossa discussão, né? O nosso grande Yasuke, né? Porque a grande pergunta que eu vi, não sei se tu vai concordar comigo, Domingos, é a questão do pessoal debater se o Yasuke existiu ou não. Esse foi o principal ponto, né? E, cara, é inegável o Yasuke existiu. Isso daí é tranquilo. E a gente consegue ver isso em algumas fontes históricas, né? Que são cartas de 2 jesuítas, né? Um deles é o Alexandre Valignano e o outro é o Luiz Frois. E nas 2 correspondências que esses jesuítas vão produzir, a gente vai ter citado uma pessoa escravizada que veio junto com o Valignano, lá de Kyoto, e esse personagem vai aparecer também no Shinshokoki, do Ota Ginyuchi, ou como a gente tem traduzido aqui no inglês, que é a crônica The Chronicles of Lord Nobunaga, que é um grande compilado histórico que o Ota Ginyuchi fez, e vai contar quase toda a vida do Nobunaga, é quase a nossa principal fonte sobre ele. E a gente vai ver que ele tem uma entrada em março de 1581 citando o Yasuke, em que ele foi levado lá, e era super comum, tá? A gente ter presença dessas pessoas escravizadas no Japão, que chamava a atenção justamente porque não era normal ter pessoas pretas no Japão, sabe? Era bem comum, então as pessoas queriam ver, pela curiosidade da coisa. Tanto que o Yasuke mesmo, na nota de rodapé dessa fonte do Nobunaga, o tradutor vai falar que o pessoal chegou a invadir, sério mesmo, invadiu o prédio da missão jesuítica para poder ver o Yasuke, sabe? O Nobunaga soube e demandou que o Valignano levasse essa pessoa escravizada para ele poder ver, entendeu? E aí, quando o Nobunaga vê, ele fica, assim, interessado, porque não era todo mundo que tinha visto. O pessoal supõe que seja a primeira pessoa escravizada que o Nobunaga viu, ou seja, a primeira pessoa preta que o Nobunaga viu na vida, né? Sim. Então ele passa a ter interesse e ele demanda que o Valignano entregue o Yasuke para ele. E nessa parte aqui, né, o texto meio que coloca o Yasuke, né, como se fosse uma propriedade, sabe? Óbvio, a gente entende o contexto da escravidão e tudo mais, mas assim, é o que a fonte coloca, sabe? Sim. Depois a gente tem uma outra fonte, que é do Matsudara Ietada. Essa eu não consegui achar uma fonte em japonês, parece que seja o diário dele, em que ele vai descrever novamente o Yasuke como seja uma pessoa grande, uma pessoa muito maior do que qualquer japonês médio. Ele vai dar o nome nessa fonte e já vai usar a nomenclatura de Yasuke para ele, e isso em 1582, ou seja, só um ano após a entrada do que a gente viu antes nas outras fontes, sabe? Então o Yasuke tá lá, sabe? Agora, a outra questão que eu vi também era o pessoal debatendo se o Yasuke seria samurai ou não. E essa grande parada, né, essa grande pergunta, pra mim já não vale tão a pena a gente entrar, porque a gente não tem fonte pra isso, pra gente poder classificar. E como eu falei lá no início, era muito complexo a gente definir quem era samurai ou não. Ainda mais no período Sengoku, que a mudança de status social era muito rápida, sabe? Então, obviamente, um camponês poderia virar um samurai, entendeu? Por feitos em campo de batalha, sabe? E então essa parte é muito nebulosa. A gente não tem como classificar o Yasuke ter sido um samurai ou não, mas isso não diminui em nada a relevância dele, porque o imaginário dele foi construído, sabe? Sim. E uma coisa que é bom a gente trazer aqui, né? Que o imaginário do Yasuke no Japão é incontestável. Ele é tomado como... Essa é a história canônica dele, sabe? Então a gente vai ter um livro aqui da década de 60, cara, 1960, escrito pelo Yoshio Kurusu, chamado Kurosuke, que é um livro infantil e que vai narrar toda a história do Yasuke, cara. Ganhou até prêmio lá sobre sendo um melhor livro infantil do ano ali. E é um livro, já mais antigo. E, cara, se a gente for ver, principalmente do nosso tópico aqui do canal também, que é a questão dos jogos, né, cara? Cara, a Koei lança coisas do Yasuke desde 90, cara. Em Nobunaga's Ambition, cara, que é uma grande série deles ali de estratégia. O Yasuke aparece um jogo de 92, cara. Caramba. Sabe? O Yasuke tá em Nioh, o Yasuke tá em Samurai Warriors 5, entendeu? Então não é um problema ele tá lá, sabe? Entendeu? Ele faz parte, sabe?
Eu acho. A gente aqui que tá do lado da história, né? Tá acostumado a estudar, às vezes a gente não se surpreende quando a gente vê esse tipo de representação, de tipo, essas coisas assim que, nossa, parece ser meio fora da curva, né? Tipo, pô, o Yasuke realmente existir, sabe? Uma pessoa negra no Japão, naquele período, tipo, beleza, tem a fonte, tem o estudo. Suave. Só que isso causa um impacto para as pessoas que não são da área e tem a perspectiva que é inegável que a gente debater, que foi o que gerou todo o debate, porque eu não vi esse debate em outros jogos, né? Por exemplo, quando o Lucas me falou do Nioh, eu comecei a procurar e tipo, pô, realmente, cara, tem aqui e muita gente jogou Nioh e ninguém falava nada. E aí eu acho que tem muito do contexto político atual, sabe? Da galera dizendo, não, hoje é a tal da cultura woke, né? Não, porque querem lacrar, querem botar protagonista mulher, querem botar protagonista negro e não querem ser fidedignamente históricos e blá blá blá. E foi o que gerou o grande debate do Yasuke. Tem muito, novamente, como eu disse, a nossa visão do presente para as paradas, que obviamente influencia na construção de um jogo, hoje, para nós do presente, com uma representação do passado, só que tem a influência política, né? De tipo, não, o jogo tá querendo lacrar, a Ubisoft tá querendo lacrar, botando protagonista negro, sendo contra a história. Então, tipo, tem várias dimensões do mesmo objeto, né? E eu acho que todo esse debate foi por causa dessa visão política, dessa visão, sabe, essa nostalgia extremada anti-progressismo que tem rolado bastante, especialmente na internet, tá ligado? Sim, porque se o ponto deles fosse ir contra a fidelização histórica, pra usar um termo que eles gostam, né? Cara, porque ninguém criticou o Ghost of Tsushima, sabe? Porque foi o que eu falei, a espada, a katana, nunca foi a arma que os samurais usariam. Os samurais seriam arqueiros montados nesse período. E digo mais, todo o contexto principal, a base principal da história do Ghost of Tsushima, né, que é a honra samurai e a desonra do fantasma, né, que é que o Jin tá virando, cara, seria totalmente aceito pelos samurais do período. Os samurais daquele período, eles assassinavam, eles atacavam de noite, eles faziam emboscadas, entendeu? Família, lutava com família na guerra Genpei mesmo, que quando a gente vê o Reiki Monogatari, a gente tem Minamoto contra a Taira, não foi bem assim. Dividiu pra quem tinha melhor interesse, entendeu? Não existia lealdade entre os senhores, existia aquele que fosse mais beneficiado, né? Ou seja, onde eu vou ganhar mais, eu irei, entendeu? Então não teve essa discussão com Ghost of Tsushima. Não teve essa discussão no Nioh, por exemplo, que o protagonista é o William Adams. Pois é. Quando ele chega no Japão, ele chega num período que já não tem guerra. Então, assim, por mais que ele possa ter servido algum senhor, se eu fosse apostar uma ficha, eu apostaria muito mais no Yasuke ter sido um guerreiro, né, por um período de ter muito conflito social, do que no período Edo. E ninguém criticou o não ser um protagonista japonês no Nioh, sabe? Sim. Entendeu? Então, é uma grande seleção. E ainda vou além pelo próprio histórico da nossa franquia, né, o Assassin's Creed. Por exemplo, o Assassin's Creed 3, em nenhum momento ele pegou um colono britânico, né, na luta de independência. Não. Ele pegou o Connor, que é um representante indígena americano, e que o final do Assassin's Creed 3 é justamente ele falando que não adiantou de nada a luta dele porque o povo dele foi expulso das terras, sabe? Era a cultura woke em 2012 também, porque não teve as críticas, entendeu? Exatamente. Aí agora com o Yasuke teve. E o Yasuke, cara, se você pega ele do ponto de vista de um escritor de ficção, ele é perfeito, cara. A gente tem a materialidade histórica, ou seja, ele existiu, e você tem um vácuo do que aconteceu, ou seja, você tem um quadro em branco pra você pintar. Entende? E a outra personagem, pra eu terminar meu ponto, que eu acho que é a Naoto, eu não lembro o nome da outra protagonista do Shadows, que ela seria uma ninja, né? Cara, ninja é construção histórica. O que a gente tem de ninja na província de Iga nessa época, que também envolve o Nobunaga querer invadir aquela região, que era uma região montanhosa, difícil acesso, era uma comuna, cara. Os camponeses e os samurais lutaram contra os exércitos Nobunaga juntos. A gente leu esse texto no Nejap, inclusive. Era uma região em que não tinha distinção social durante o Sengoku Jidai, sabe? Em que camponeses e samurais lutaram juntos sem distinção, usando táticas de guerrilha contra o Nobunaga. Depois de muito tempo depois, inventou-se o mito do ninja, sabe? E ninguém criticou a presença de um, abre aspas, shinobi dentro do jogo, sabe? Entendeu? Então é muito seletivo. Então esse momento que tu fala que é uma disputa política pelas representações desse passado, né? É perfeito. Eu acho que esse é o tema central da nossa discussão, sabe? Cara, e nisso aí eu retomo novamente o Eduardo Said, que é a nossa visão do Ocidente pro Oriente, tá ligado? Porque
Como tu disse que o Yasuke é consolidado no Japão, a galera começou a entrar em parafuso quando viu que o Assassin's Creed Shadows começou a vender muito no Japão. E, tipo, como assim tá vendendo muito no Japão? Não faz sentido. E mesmo, cara, por anos, a própria disciplina da história, a gente ter batido muito dentro da própria área, a gente ainda tem uma visão muito torta do Oriente, muito fraca, muito, sabe? Por exemplo, muita gente aqui que tá assistindo, tu que tá assistindo esse vídeo aí também agora, todas as informações, especialmente sobre o período, sobre os samurais, eu acho muito difícil de tu ter tido aula disso, de tu ter encontrado com facilidade na internet, tá ligado? Porque a gente tem uma construção de visão e história muito ocidente, e quando a gente fala do Oriente, a gente fala em momentos específicos, de sujeitos específicos e temporalidades específicas. E a gente muitas vezes tem a construção histórica, como o próprio Lucas diz, através das mídias. Tipo, quem é o samurai? Ah, eu sei que o samurai é assim porque eu joguei o jogo tal, porque eu vi o filme XYZ e eu acho que samurai é assim, tá ligado? Sim, sim. E também a gente acaba, com a partir desse tipo de seleção, a gente acaba fazendo um grande silenciamento, né? A gente acaba apagando muita coisa. Exato. Por exemplo, quando a gente fala de Japão mesmo, cara, a gente tem uma visão, né, de muita gente achar que o Japão é um país homogêneo, sabe? Em que você tem uma pessoa preta como o Yasuke tendo um cargo de importância ali dentro desse contexto do jogo seria ruim, porque não tá sendo o Japão de verdade, sendo que, cara, a gente tem várias minorias étnicas no Japão que são silenciadas, entendeu? A gente tem o povo Ainu em Hokkaido, que sofre perseguição desde a Era Meiji. A gente tem minorias coreanas lá que também sofrem preconceito. Entendeu? Então o Japão é um país poliétnico também, só que a gente acaba não olhando. A gente tem uma visão, vamos dizer, higienizada do Japão, que é só os japoneses lá, sabe? Inclusive é um discurso que vai pra mangá e vai pra anime. A gente teve um mangá até não muito tempo atrás, que eu na minha dissertação, que era o Tokyo Shinobi Squad, que foi cancelado pela Shonen Jump, e que o principal argumento do anime, do mangá pra existir, né, era que os imigrantes acabaram com o Japão, sabe? Que o Japão é um país perfeito e tranquilo e graças à imigração o Japão acabou. Ou seja, os imigrantes são responsáveis pelo problema do Japão. Tipo, isso era um discurso do mangá. Historicamente é o contrário, né? O Japão que invadia a galera ali da volta. É, sim, entendeu? E, tipo, e isso também, que é o tópico da minha tese, que a gente tem... Cara, a gente não tem muita noção do que o Japão fez, sabe? E como o Japão, ele usa hoje a cultura popular, vamos dizer assim, J-pop, essas coisas assim, né? Tanto mangá, anime e tal, pra limpar a barra, sabe? Pra tentar trazer vamos dizer, um soft power, né? De tornar o Japão um país um pouco mais legal, assim. E não um país ligado à violência imperialista que eles fizeram, sabe? É que nem, cara, é assim, muito off-topic, mas eu já vi vídeo na internet, se vocês pesquisarem na internet, é tipo gente em São Paulo chegando pra descendente de coreano e chinês, perguntar o japa, a galera ficar muito ofendida, muito ofendida. Não faça isso, porque isso é um xingamento muito pesado pra eles, tá? Se você chegar pra um chinês, pra um coreano, pra qualquer outra pessoa ali e chamar ele de japonês, cara, isso é terrível, sabe? E para eles tiveram famílias que foram mortas, assassinadas pelo Japão durante os anos ali que o Japão colonizou a Coreia, invadiu a China, Filipinas e vários outros países, sabe? Então não faça isso, gente, pelo amor de Deus. Bom, pra fechar aqui, meu querido Lucas, eu tenho uma pergunta pra ti. Mais uma recomendação, que recomendação de jogo tu daria sobre samurais, assim, tipo, um jogo assim que tu, tipo, pô, esse jogo é muito absurdo. Tá, o jogo que me marcou, assim... Pode ser. Que eu gostei, pode ser. Cara, eu vou citar o Ghost of Tsushima, que pra mim, eu acho que ele é a fantasia de poder, assim, de você ser um samurai dentro daquela estética do Kurosawa, sabe? Cara, perfeito, o sistema de combate é bom, ele tem muita coisa do próprio Assassin's Creed antigo que eu gostava. E, mano, ele é um jogo perfeitinho, assim, um jogo pra quem quer aquela experiência imaginária do samurai, Ghost of Tsushima, sem problema. E o segundo, cara, esse é um pouco mais nebuloso, mas é um jogo que eu guardo com muito carinho no coração, Way of Samurai, cara, do PlayStation 2, que era um jogo que, assim, ele é curtinho, hoje ele é meio junk, assim, ele é meio quebrado e tal, mas é um jogo que te dava uma experiência de liberdade muito boa, cara. E assim, você tinha várias escolhas de fazer, tu podia se envolver nos conflitos, tu podia simplesmente ir embora e o jogo terminava e, tipo, é isso, sabe? Que massa, eu acho que é um jogo pra época dele que era muito pra frentex, assim. Então, Way of Samurai é maravilhoso, cara. Eu recomendo muito. Ah, que massa. Bom, pessoal, nosso papo vai ficando por aqui. A gente tentou fazer um papo condensado, mas ao mesmo tempo bastante rico, especialmente teoricamente, né? Na descrição aqui no vídeo vai estar todas as referências. Se você quiser estudar mais, conhecer um pouco mais, também tá tudo aí.
Pra quem duvidar, o currículo do Lucas também tá aí na descrição, tá? Que internet sabe como é que é, a galera acha que é terra de ninguém, que todo mundo inventa as paradas. Sim. Então, mais uma vez, Lucas, gostaria de te agradecer muito por ter aceitado esse convite, por falar desse assunto que é um tanto polêmico, né? Espinhento pro momento, mas eu sei que tu é um cara que tá se tornando referência no assunto aqui no Brasil, assim como outros historiadores, e é bem importante a gente debater sobre mídias, debater sobre o Japão e a nossa visão sobre o Extremo Oriente aqui especialmente pro Brasil, pra gente quebrar esses estereótipos que a gente tem sobre outras regionalidades, né? Cara, eu que agradeço o convite, mano. Pra mim é maravilhoso, né? A gente poder falar fora do mundo acadêmico, né, cara, sobre a pesquisa. Eu acho que pra qualquer pessoa isso é importante, sabe? E é isso, né, cara? É um grande trabalho aí que eu venho fazendo, né? Me dedico desde a graduação a estudar Japão, né? E espero que tenha sido proveitoso pra vocês aí, cara. E também pela amizade, né, cara? Mais de 10 anos com certeza. Desde o início da graduação, né, cara, até agora. Pro pessoal ter ideia, tudo, mano. Pro pessoal ter ideia, a ideia do canal surgiu na graduação, né? A gente conversava sobre isso e disse, pô, cara, um dia eu vou fazer isso aí, um dia eu vou fazer isso acontecer, porque era justamente isso, a gente tinha essas conversas na graduação, só que a gente sabe que isso muito não chegava a público, né? Tipo, muito difícil, ficava na nossa bolha ali da faculdade. Então, cara, e é isso, que precisar, estamos aí sempre, né, cara? Tranquilo, eu que agradeço. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse bate-papo. Todas as referências aqui na descrição, tá? Se você quiser deixar um comentário, só deixar aí, a caixinha tá aberta. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que desconfia de tudo, que não entende parada nenhuma, para ter uma referência, pelo menos fundamentada, sobre os samurais, sobre o período, sobre as visões que a gente tem do Japão, beleza? É isso aí. Valeu, até mais. Valeu, gente. Abraço.